Muito bem, muito bem. Vamos estar falando deste assunto aqui: o barro e o oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, você que nos ouve aqui na 102.7, nesta bênção de rádio e nesse programa que também é uma bênção para mim e para você, e também que nos acompanha aqui ao vivo no Facebook. Deus abençoe você. Olha a palavra do Senhor que o Senhor disse para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Este é o versículo 2 do capítulo 18 de Jeremias. Meus amados irmãos, quando se é dito uma palavra para alguém, levanta-te, certamente este alguém não está de pé. Levanta-te. Levanta-te. É uma frase, é uma palavra que geralmente é dita a alguém que não está em pé. Ou está caído, ou está deitado, ou está sentado, ou está em um posicionamento que Deus não se agrada. E Deus fala para Jeremias assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se eu estou sentado ou deitado, ou se eu não estiver em pé, de qualquer forma que eu estiver e não seja em pé, eu preciso fazer força para me levantar. Logo, o Senhor Jesus está dizendo: levanta-te, ou seja, te esforça, põe força, te anima, desce à casa do oleiro. Então, quando essa palavra aqui, desce, não é porque a casa do oleiro ficava num vale ou ficava em um lugar baixo. E ainda que fosse, mas nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Quando a palavra de Deus está se referindo a mim, levanta e desce, está querendo dizer, te esforça, tem bom ânimo, te levanta de onde tu está. Quando fala desce, está dizendo diminuir. Descer significa retroceder. Descer significa humilhar-se. Descer significa reduzir. Então logo o Senhor está dizendo: olha, te levanta, não fique caído, mas te humilha. Seja humilde, seja grato a Deus. Tu precisa te esforçar para descer. Tem pessoas que são tão soberbas, tão exaltadas, que têm dificuldades em ser humilde. Ser humilde não é uma questão opcional, é uma questão de qualidade. Tem pessoas que até tentam ser humilde, mas não consegue. Precisa descer à casa do oleiro. Então essa foi a palavra de Jeremias, de Deus para Jeremias: desce à casa do oleiro, que lá você vai ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, a princípio ele não ouve nada, mas ele vê algo que lhe chama a atenção. O que Jeremias vê? Ele foi para a casa do oleiro para quê? Para ouvir Deus falar. Deus falou para Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então ele foi com o intuito de ouvir, mas a situação muda quando ele não ouve, mas passa a ver. Ele não tem uma audição de alguma coisa, mas tem uma visão de algo inesperado. E nós precisamos estar atento a esses detalhes da nossa vida, no sentido da nossa vida: visão, audição, olfato, paladar, tato, todos os 5 sentidos da vida que nós observamos ou usamos diariamente. Nós precisamos observar esses detalhes. O Jeremias, ao chegar na casa do oleiro e a princípio não ouvia uma palavra, mas ele passa a ter uma visão. E qual foi a visão que ele teve? Ele viu, literalmente ele viu o oleiro trabalhando o barro nas rodas. E ele fazia o vaso
e o vaso se quebrava nas mãos do oleiro. O vaso se quebrava. Isso chamou a atenção. E descia à casa do oleiro, e eis que estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro. Olha, irmãos, o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Se nós formos aplicar essa palavra, e precisa ser aplicada em nós, quem é o vaso? Somos nós. Quem é o oleiro? É Deus. E se nós, nas mãos de Deus, conseguimos a proeza de nos quebrar, de nos arrebentar. Olha só o que o profeta disse aqui que ele escreveu. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro. É incrível isso aqui, porque alguém diz assim, não, eu estou nas mãos de Deus, então estou seguro. O nosso porto seguro, é claro que é nas mãos de Deus. Só que mesmo nós estando nas mãos de Deus, nós corremos um risco muito grande de nos quebrar, de nos arrebentar. Por quê? Por que nos quebramos nas mãos de Deus? Por que o vaso se quebrou se nas mãos de Deus ele se quebrou? Imagine em outro lugar. Se eu sou vaso, se você é vaso, se somos vasos e estamos nas mãos de Deus, na casa de Deus, na olaria de Deus, e nos quebramos, então qual é o lugar seguro? Se nas próprias mãos de Deus nós nos quebramos. O problema é que o vaso é de barro. O vaso é que é fraco. O vaso é que é a parte fraca dessa história. Deus não é fraco. Deus é forte. Deus não quebra ninguém. O vaso é que se quebra. Porque observe que o vaso está sendo trabalhado nas mãos do oleiro. As mãos do oleiro é santa. Logo, esse barro que fabrica, que confecciona o vaso, precisa ser um vaso, precisa ser um barro santo. Eu preciso ser santo, eu preciso ser saudável, eu preciso estar nas mãos de Deus com segurança. As mãos santas de Deus, ao moldar esse barro que é fraco, se esse barro não estiver flexível, não estiver moldado, ele vai se quebrar na hora do fogo, na hora da prova. O vaso se quebrou, mas não foi Deus que quebrou. O vaso se quebrou nas mãos de Deus. Agora, meus irmãos, mais uma coisa que me chama a atenção é que o vaso se quebrou no lugar certo. Ah, mas tem lugar certo de se quebrar? Não, o certo é não se quebrar. O certo é não se arrebentar. Mas se arrebenta, se arrebenta no lugar certo. Se quer se quebrar, se quebra no lugar certo. Onde foi que o vaso se quebrou? Ele se quebrou exatamente na olaria. Ele se quebrou na olaria e nas mãos de Deus. Quer dizer, Deus estava utilizando o barro. Deus estava utilizando o vaso. Não era um vaso que estava na olaria e caiu e se quebrou. Não, o vaso não caiu. O vaso não estava num canto e alguém chutou e ele quebrou. Não. O vaso não estava em um lugar inútil, não, de maneira alguma. O vaso estava na olaria, estava nas mãos de Deus, logo ele estava sendo utilizado. Mesmo na utilidade do vaso, ele se quebra nas mãos de Deus. Ninguém é perfeito, meus amados irmãos. Ninguém é perfeito, todos nós somos falhos. E na nossa fraqueza, Jesus disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Nós somos falhos, mas Jesus é perfeito. Nós nos quebramos, mas Jesus nos refaz. Olha só, então, se quebrou nas mãos do oleiro. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Aí, depois dessa visão de Jeremias, é que veio a palavra. Aí Deus falou com Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo,
não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Assim como o barro nas mãos do oleiro, somos nós nas mãos de Deus. Podemos nos arrebentar? Podemos, nós somos falhos. Mas onde estaremos? Aquele vaso se quebrou, mas estava na olaria. De repente, se esse vaso não estivesse na olaria, se ele não estivesse nas mãos de Deus e tivesse se quebrado, quem poderia solucionar esse problema? Meus amados irmãos, queridos de Deus, Jesus ama cada um de nós e Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Portanto, se sofremos, sofremos fazendo o bem. Se padecemos, padecemos fazendo o bem, na prática do bem. Porque se nós quebrar nas mãos do oleiro, ele nos refaz de novo. Se o vaso se quebrar fora da olaria, quem juntará os seus cacos para levar para a olaria? Não tem o lugar de se quebrar, se é que vai se quebrar, esteja na olaria, esteja na casa de Deus, esteja envolvidos, porque o oleiro que te usa e que molda a tua vida te refaz novamente. O lugar certo de estar é na casa de Deus. O lugar certo de estar é na olaria de Deus. O lugar certo de estar é nas mãos de Deus. Estejamos, meus irmãos, na casa de Deus, na olaria de Deus. Somos vaso e se quebrar, o Senhor refaz. Se quebrar, se quebre no lugar certo. Não há lugar certo para se quebrar. O lugar certo, o jeito certo é não se quebrar, é estar sempre perfeito, é estar sempre em utilidade. Mas se vier acontecer alguma coisa que lhe tirar pedaço, de lhe tirar, de lhe trincar o vaso, rachar o vaso, perder o conteúdo do vaso. Se algum dano vier acontecer com o vaso, o oleiro que trabalha na tua vida te refaz. Te faz novo vaso, do jeito que Ele quer. A transformação de Deus é do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. Senhor, eu quero que você me faça assim, assim, assim. Não, Deus vai transformar a tua vida do jeito que Ele quer. Você só precisa dar lugar, só precisa permitir que o oleiro trabalhe do jeito dele. Você não pode impor força no trabalho do oleiro, pois o vaso se quebra. Sabe-se lá o que aquele vaso fez para que se quebrasse nas mãos dele, do oleiro? Você não pode impor força. Você precisa ser submisso à vontade de Deus. Nós somos nas mãos de Deus como o barro na mão do oleiro. O barro é trabalhado com as mãos do oleiro como o oleiro quer. Portanto, o barro não pode impor força sobre as mãos do oleiro. Eu e você não podemos nos impor à vontade de Deus. Nós somos barro e o oleiro quer fazer de nós novo vaso. Seja vaso, seja escolhido, seja abençoado e esteja nas mãos de Deus. O Senhor te abençoe e te guarda, em nome de Jesus.